Encontro com a Cultura Espírita. Boa tarde, telespectadores do Canal 4, TV Aratu. Estamos de volta neste sábado com o programa Encontro com a Cultura Espírita. E graças a Deus tem tido assim, uma audiência maravilhosa. E isso nos anima e estimula a que continuemos com esse trabalho, com as dificuldades naturais que nós sempre enfrentamos no que se refere à divulgação do Espiritismo. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito especial, sob o título Almas Algemadas à Terra. O que significa isso? Por que essas almas se encontram assim presas à Terra? E o que acontece com elas aqui? Há escritores ingleses, como Robert Otten, que escreveu um trabalho justamente com esse título, Almas Algemadas à Terra. Ele era um vidente, ele tinha uma sensibilidade anímica e mediúnica, assim, muito grandes. E ele saía a visitar mosteiros, castelos, mansões antigas, ou herdades. E lá, e nesses locais, ele registrava a presença de espíritos que viveram naquelas propriedades há muitos anos. Um dia ele, visitando uma abadia, uma espécie de mosteiro, e já estava quase em ruínas esse mosteiro. Mas ele viu um grupo de monges realizando as tarefas normais do dia a dia. Mas acontece que esses monges eram espíritos. O espírito daqueles religiosos que desencarnaram ali. E continuavam com o seu labor, com o seu trabalho, como se nada tivesse acontecido. A presença dele foi até registrada pelos espíritos, que o olhavam assim desconfiados, sentindo-o como um intruso em seu recanto, ou em seu mosteiro, ou no seu habitat, diria melhor. E ele registra tudo isso nesse livro, e outros acontecimentos também que ele viveu, ou que ele vivenciou, no trato justamente com esse tipo de fenômeno. Olha, esse acontecimento não ocorre, ou não ocorreu, apenas lá na Inglaterra, mas em todo o mundo. Aqui mesmo em Salvador, eu mesmo já registrei a presença de espíritos em determinados locais. Até mesmo no convento da Lapa. E em outras localidades, fazendas, casas antigas de fazenda. Por sinal, teve uma aí na zona do Canavial, da usina, tem uma usina de açúcar. E ali estive numa fazenda que plantava cana. E lá eu tive a oportunidade de entrar em contato com espíritos que viveram ali. Essa fazenda é do século XIX, a construção da casa. E eles estão ainda lá, parece que estão presos. E por que isso acontece? Por vários motivos. Principalmente porque eles não têm referencial nenhum do mundo após a morte. Nós ouvimos dizer, as pessoas que seguem esta ou aquela religião ou corrente religiosa, que a pessoa morre, vai para o mundo dos espíritos e lá fica esperando uma espécie de hibernação, como os ursos, fica esperando o tal juízo final.
é o que se propala por aí, é o que se divulga por aí. Mas, na verdade, a maioria desses espíritos fica aqui mesmo, no ambiente onde eles viveram, local de trabalho, residência, etc. Eles ficam por ali, porque eles sentem que não tem para onde ir. É claro que, mais tarde, os espíritos esclarecidos podem levar essas criaturas para algum lugar de recuperação e eles se prepararem também ao longo de tempo, que pode ser realmente elástico ou não, né? Aí vocês podem consultar o meu livro Reencarnação, a Questão de Bom Senso, está na livraria Bezerra de Menezes, na Avenida 7 de Setembro. Então eles ficam ali até serem atendidos ou até mesmo socorridos por espíritos esclarecidos. Mas isso vai demandar tempo, vai decorrer um lapso de tempo até considerável, quando eles podem ser resgatados, digamos assim, daqueles locais. Então eles ficam em casa e às vezes há certas situações, por exemplo, eu passei minha infância numa casa, na Boa Vista, em Brotas, na chamada rua Marquês de Abrantes. Para quem vai para o Engenho Velho de Brotas. Eu vivi nesta casa por muitos anos. E meus pais venderam a casa. Destruíram a casa e construíram em seu lugar um edifício enorme. Pois bem, toda vez que eu me desprendo do corpo, e que muita gente chama de sonho, mas não é sonho, mas toda vez que eu me desprendo do corpo, eu às vezes sou atraído para a casa onde passei minha infância. No local justamente onde ergueram um prédio. Mas eu não vejo o prédio. Eu vejo a casa onde eu passei minha infância. E aí eu rememoro fatos agradáveis ou desagradáveis com os quais eu convivi, ou de que eu participei ativamente. Isso, é claro, está em minha memória, mas isso também prova o seguinte, que para minha memória, para mim, na verdade, o edifício não existe. Eu não vejo o edifício, eu vejo no local a casa onde morei. Esse é um assunto muito interessante e acontece com muita gente. É que às vezes as pessoas têm receio de revelar certos fatos de que elas participam durante o sono, que o sono é um transe, a gente sai do corpo. Então essa questão de sonhos precisa ser reavaliada. Nem tudo é sonho, mas realidade. É aquilo que está em mim, nos meus registros mnemônicos, e que vem à tona. Às vezes, sem que eu deseje. Vem de repente. Não, às vezes a gente não sabe nem porquê, mas vem. Talvez tenha alguma mensagem oculta que a gente deva interpretar, mas eu volto realmente àquela casa que está na minha memória. É uma coisa assim extraordinária e que mereceria estudo mais acurado, mais profundo. Vamos ao nosso intervalo. Voltamos já. Estamos voltando do intervalo e eu agradeço, aproveito a oportunidade para agradecer a vocês essa audiência, cada vez mais animadora. Mas, voltando ao assunto, eu tenho uma fotografia
E essa fotografia saiu até num filme que está passando agora aqui na cidade de Salvador. Eu vi essa mesma fotografia nesse filme. É o seguinte, uma pessoa foi levar o corpo do pai ao cemitério. Quando ele participa da cerimônia de sepultamento do corpo de seu pai, ele sai para pegar o carro para ir para casa. Um amigo dele resolveu bater uma fotografia, ele junto ao carro, ao automóvel. Bateu. E quando revelou, ele ficou surpreso. O amigo ainda mais. No fundo do carro, no banco de trás do carro, estava sentado um homem. Era justamente o pai dele. Estava voltando para casa. O corpo ficou lá no cemitério, mas o pai voltava para casa. Isso aí é uma prova de que os espíritos muitas vezes voltam para os lugares onde eles viveram. E se eles são vistos, aí é um Deus nos acuda. Mesmo sendo um pai, um marido, uma esposa, um filho. Porque o aparecimento de espíritos é uma coisa assim extraordinária. As pessoas têm medo. E por que tem medo? De onde vem esse medo dos espíritos? Provavelmente das religiões. Porque dizem que quando a pessoa morre, vai para o paraíso, para o purgatório, para o céu, vai esperar juízo final, vai sentar à direita do Pai, essas coisas. Mas quando voltam, aí causa o quê? A maior sensação. Causa medo, causa apreensão. Já houve caso de uma pessoa ter um infarto fulminante porque viu sentada assim na sua cama a sua própria mãe. O choque foi tão grande que ele teve um infarto. Quer dizer, vejam como o aparecimento do espírito causa esse transtorno todo. Pode causar até a morte, como nesse caso. Há um caso também de uma pessoa que nos procurou lá na nossa casa espírita, no Teatro Espírita Leopoldo Machado, e contando um caso assim fantástico, que ela estava no salão fazendo a unha e os pés, quer dizer, as unhas das mãos e dos pés. Quando ela olha para a cadeira ao lado, ela vê uma mulher. Ela julgou, em princípio, que fosse uma cliente. Vejam só, isso de dia. Pensou que fosse uma cliente. E aí começou a conversar. Ambas começaram a conversar. Quando ela olha para as pernas da pessoa, que ela julgava ser uma cliente, ela não tinha os pés. Foi nesse momento que essa pessoa virou para ela e fez: eu estou morta. Ah, foi um negócio sério. Arrepios, e ela se sentiu mal, foi uma coisa assim, fora do normal. Então os espíritos, como Jesus mesmo disse, os espíritos agem onde querem. Eles podem nos aparecer de dia, de noite, pode aparecer num transporte, pode aparecer no carro, como também houve um caso que chegou lá no centro, a pessoa relatando isso. Pode aparecer dentro de casa, em qualquer lugar. Agora, vai depender também do grau de mediunidade da pessoa. E também do grau de vidência da pessoa. Que aí seria um fenômeno chamado anímico. Então, vai depender dessa faculdade. A faculdade de ver espíritos. E muita gente tem essa faculdade. Mas como não há explicações razoáveis, né,
e científicas a respeito, essas criaturas, esses sensitivos, entram em parafuso. Pedir explicação onde? Ou procura um centro espírita idôneo, sério, cujos dirigentes são estudiosos da doutrina, ou então elas vão procurar o quê? Um profissional, um psiquiatra, um psicólogo. É natural que procure. Ela quer ter uma resposta sobre aquilo. Se ela ouve vozes e vê vultos, aí vão dizer, olha, você é esquizofrênica. Você é esquizofrênico. Será mesmo? É assim que deve se encarar esse processo? Então, pessoas que estão me ouvindo e me vendo, e que ouvem vozes e veem vultos, procure a gente lá no Teatro Espírita Leopoldo Machado, ou aqui no Teatro Espírita Leopoldo Machado. Venham para a gente conversar e trocar isso em miúdos. É melhor do que ficar tomando medicamentos de tarja preta, né? Sendo sedada ou sedado, e não resolve coisa nenhuma, infelizmente. Vamos ao nosso intervalo e voltamos já já. Voltamos à sua presença com as perguntas, as tradicionais perguntas. Esta vem de Magnólia, aqui de Salvador. Por que o senhor acha que o Espiritismo não é religião? O Livro dos Espíritos trata o Espiritismo como religião? Olha, eu não acho. O Espiritismo não é religião. E o Livro dos Espíritos não considera o Espiritismo uma religião. Essa aí é uma grande verdade. Porque eu gostaria que alguém me apontasse qualquer aspecto do Espiritismo que leve a pessoa a admitir que ele é uma religião. Não tem hierarquia, não admite sacramentos, não tem um poder central. Não tem, não. O Espiritismo não tem um poder central. Admite a lei de causa e efeito que nenhuma religião admite, porque quebra o caráter salvacionista que todas têm. E a reencarnação, que as religiões também não admitem, pelo menos no mundo ocidental. Não admitem a reencarnação. E não admite também o progresso do espírito, que vem desde eras primordiais até o presente, evoluindo. Porque para as religiões só se vive uma vez. Uma só vez. A pessoa está nascendo pela primeira vez e está morrendo pela primeira vez. O Espiritismo não admite isso. Que a reencarnação não é um princípio espírita, mas é um princípio ligado à própria existência, com uma comunicabilidade com os espíritos também, com uma imortalidade da alma. Então eu não vejo no Espiritismo qualquer laivo assim religioso, qualquer característica que tipifique uma religião. É uma ciência, uma filosofia de consequências morais. Isso é Espiritismo. Podem ter certeza disso. Outra. Existe de fato a reencarnação? Se houve, qual a finalidade do sacrifício de Jesus? É claro que houve a reencarnação. Ele até debate com um dos maiorais do templo em Jerusalém, um mestre em Jerusalém, Gamaliel, e estranhando que ele, Gamaliel, não conhecesse o princípio da reencarnação. Ele até plasmou um vocábulo chamado paligenesia, nascer de novo. Então ele diz lá a Gamaliel que nós nascemos sempre, e da água,
e do Espírito. É só consultar o chamado Novo Testamento. E aí, como você mesmo disse, Ana Maria, o sacrifício de Jesus, Jesus não se sacrificou pela humanidade coisa nenhuma. Ele nem queria vir, porque ele disse, eu não vim de vontade própria, eu vim porque o Pai me enviou. E depois foi lá para o Getsemane pedir a Deus que lhe passasse o cálice. E do alto da cruz dizem que ele exclamou, Pai, Pai, por que me abandonaste? Será que ele veio salvar a humanidade? Salvar de quê? De quem? Então seu sacrifício foi em vão, porque a humanidade está cada vez pior. Está cada vez envolvida nos vícios, na prostituição, nas drogas, alcoolismo e aí por diante, na corrupção. Então esse negócio de Jesus ter vindo salvar a humanidade, ele disse, está lá textualmente, eu vim por causa dos filhos doentes de Israel, está lá escrito. Foi para isso que ele veio especificamente para os filhos doentes de Israel. Tanto que ele só se volta para a religião judaica e para os seus sacerdotes, chamando-os de raça de víboras, hipócritas. Está lá no Novo Testamento. Pegue lá, Ana Maria, leia. Aí você vai ver se eu tenho razão ou não. Outra pergunta aqui. Não, agora é essa outra pergunta é de uma telespectadora anônima. Meu filho tem ouvido vozes e não quer sair de casa. Isto pode ser fruto de problemas espirituais? Pode, sim. Ouvir vozes, ver vultos. É como eu disse antes. Leve ele lá no Telma, ou traga o Telma. Você pode ter uma resposta a respeito disso. Traga. Porque se indicarem para um profissional da psiquiatria, vai passar medicamento para seu filho. A gente tem que separar o que é de César, o que é de Deus, disse Jesus. Então, ouvir vozes e ver vultos é algo que tem que ser tratado numa casa espírita. Essa é que é a verdade. Eu não sou radical, nem sou fanático, mas essa é a realidade. E agora a nossa mensagem costumeira, que é o seguinte: lembre-se, sempre que precisar de uma mão amiga, tem uma no final do seu braço. É de Sam Leverson. Agora vamos finalizar. Até o próximo programa, neste mesmo canal. Até lá. Encontro com a Cultura Espírita.